Sejam muito bem-vindos a mais um Aliado Cast. Hoje estamos aqui no nosso terceira temporada, né? Terceira temporada, não sei Foi... qual episódio que mas vai estar escrito. 15º. Ó, agora você tá por dentro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus, estou aqui mais uma vez com o Marcos. E nós estamos com uma convidada especial neste programa, Jaqueline. Seja muito bem-vinda. A Jaqueline tem um sobrenome que eu não consigo... Jaqueline Sismovski. Ah, Jaqueline Sismovski está aqui, contadora, e vai falar um pouco da sua história de empreendedorismo e de vida. Então, fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, quero dizer que estou honrada e muito feliz pelo convite, então agradeço muito. Bom. Fiquei muito feliz aí de ver esse movimento de vocês aí, de buscarem esses empreendedores para escutar um pouquinho, entender a história de cada um. E bom, a minha história com o empreendedorismo é um pouquinho antes, a gente estava aqui iniciando e falando um pouquinho. Ela começou muito lá na minha infância. E hoje ainda falei com uma reunião almoço com uma amiga sobre isso. Que lá com 12 anos, quando a gente teve uma situação pessoal de acidente de carro com os meus pais, e eles já tinham mini mercado do lado de casa, eu me coloquei na obrigação de ajudar a cuidar do mini mercado e conseguir fazer com que aquilo, né, permanecesse. Um senso de sou da família, vou... A necessidade vinculada à responsabilidade, né? Mas eu creio que ele ligou uma chave em ti, né? Então, eu sempre falo, começou muito cedo e eu não pensei muito em empreender na época. Mas eu pensava como eu posso ajudar minha família e como eu posso estar fazendo esse papel de conseguir tocar um negócio, um pequeno negócio, né? Lá, inclusive, no Mário Quintana, né? Ah, ali. Vocês sou moram de lá. Dali, sempre foram dali. Meus pais moram lá até hoje. Eu que vim para Cachoeirinha aqui há 12 anos, mais ou menos. Sim. Então, era lá o mini mercado Jaqueline, um nome super... Conhecida no bairro. Super conhecida no bairro, primeira filha. Então, comecei ali ajudando os meus pais nesse momento difícil lá da minha infância. E depois eu acabei indo para o mercado de trabalho. Você é a filha mais velha? Sou a filha mais velha. E aí tenho mais a Janaína e o Júnior, que são 3 irmãos. 3 contadores formados. Isso é algo... Nossa, que coisa! A minha família tem 3 contadores formados. Então, todos seguiram o mesmo caminho, a mesma formação, né? E depois disso, eu fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar CLT. Entendi que não era muito a minha praia, sabe? Qual foi a área que tu ingressou? Se especializou no mercado de trabalho, assim? É muito louco, né? Porque eu nunca gostei de vender. Sempre achei que eu seria uma péssima vendedora. E minha primeira experiência com o mercado de trabalho foi vendedora de telemarketing. Telefone, aquela coisa de... tive já essa experiência. Eu tinha 17 anos e eu detestava fazer aquilo. Assim, porque não era para mim, não porque era um serviço ruim, é porque não era a minha habilidade. Mas eu era a melhor vendedora, por incrível que pareça. Gostava. Não gostava. Mas era uma venda ativa que tu tinha que ligar ou tu Totalmente recebia? ativa. Tinha que ficar ligando para cliente. Convencer, Dificilmente um cliente ligava e vinha para minha carteira, porque quando tu é nova, só aparece aqueles que tu acaba ativando. Sim. Mas eu gostava disso, de ir atrás, de tentar, sabe? Não, vou convencer esse cliente aqui a comprar tinha que captar o cliente. Tu não gostava, mas de uma certa forma tu desenvolveu uma habilidade. Talvez eu tinha a habilidade da comunicação, sabe? Mas eu não sabia isso na época. Eu só entendia que a venda não era para mim. Porque forçar alguém a fazer algo, que era o que eu tinha na minha cabeça na época, é muito difícil, né? Chegar aqui e dizer, faça um podcast, fale nas câmeras e tu não quer falar... Não sai do lugar, vai empacar. Vai empacar, não vai desenvolver, enfim. Então, é uma coisa que eu não gostava de fazer. E aí, depois disso, eu tive uma oportunidade no escritório de contabilidade, onde eu entrei como aprendiz para tentar me desenvolver. Fui fazer o curso técnico, no início eu não gostei também. Mas depois eu entendi que estava voltado com os números, que eu tinha algum tipo de habilidade, porque era números, não a contabilidade em si. E aí fui me desenvolvendo nessa área. E aí tu entrou ali como, não estágio, né? Como
Entrei como... No caso, o estágio do ensino Na época é como médio. se fosse menor aprendiz, que não era na época, mas é mais ou menos isso. Eu lembro que tinha a questão dos estágios. Quando tu estudava ali no ensino médio, tu fazia o teu estágio e tal. O técnico, né? Tu saía da escola ali para fazer o técnico. Aí tu teve essa primeira experiência. Dentro dessa oportunidade que tu pensou, contabilidade de repente, ou tu saiu e ainda deu mais alguma... Não. Depois que eu entrei nesse mundo, que eu fiquei uns meses ali, eu vi que eu queria contabilidade mesmo. Sim. Incrível isso, né? E aí... Se achou, né? Se identificou. E aí pensou, Me achei. tá, vou fazer a faculdade. E aí tu foi... E como é que era a tua vida, assim? Já tinha o casamento, já... Aí eu terminei o técnico e fui fazer a faculdade. Quando eu entrei para a faculdade, não tinha nem meu namorado ainda, fazia faculdade. Com muita luta, né? Porque aí trabalhava o dia inteiro para pagar a faculdade à noite. Trocava dinheiro literalmente, né? Porque a gente sabe que a faculdade, ela... Hoje está muito mais fácil, enfim, com EAD, mas na minha época ainda era presencial. Puxa e vida. o custo era alto, né, para a gente conseguir bancar. Sim. Então, hoje em dia eu vejo que tem uma facilidade maior, tem uma aderência maior até, Sim. mas na época não era a nossa realidade. Então, eu trabalhava o dia inteiro, saía do serviço, ia para a faculdade, fazia lá até 10h30 da noite, ia para casa. Tudo presencial, todo dia, segunda, Todos os sexta. dias, Nossa. sim. Tudo presencial. A dificuldade, claro, cada um tem uma realidade, enfim, mas a dificuldade me parece ser maior. Era maior antes, agora tem EAD, tu pode assistir em casa, uma vez por semana. Tem computador em casa, tem né? as facilidades. Eu peguei essa transição e eu preferia estar presente, né? Preferia a aula presencial. Mas o facilitador de tu ter uma aula à distância era maravilhoso. Eu me lembro que era maravilhoso. Não precisar sair e tal, mas eu preferia o presencial. Peguei a transição, mas eu entendo, é uma dor, porque era complicado. Sim. Era complicado. E aí tu tava na faculdade ali fazendo, mas o que passava pela tua cabeça de... E trabalhando no escritório CLT. Beleza, tá, Né? fazendo E as aí, duas. só que o escritório demandava muito na época, porque quanto mais generalista no escritório tu consegue ser em termos de áreas, porque tem suas subdivisões, né? Contábil, fiscal, societário, folha de pagamento. Quanto mais generalista, mais tu vai pegando demanda para fazer. E aí eu comecei a dormir no escritório. Tinha noites que a gente tinha que dormir para conseguir entregar os prazos, enfim. Nossa. E aí um dia eu cheguei pro meu marido e falei para ele assim, não tem mais como eu continuar trabalhando dessa forma. Eu vou abrir a minha empresa. E ele falou assim, tá, mas como tu vai fazer isso? Já tem algum cliente? Eu falei, não, mas eu vou achar, vou ir atrás. E aí no outro dia eu estava indo no mercado, encontrei uma conhecida da minha mãe e falei para ela, eu nem tinha empresa. Que abri. Abri minha empresa, meu escritório... Não tinha aberto ainda. Ainda não. Primeiro a gente lança a ideia, entendeu? Falou primeiro. 26 aninhos ali, eu falei, vou abrir a minha empresa e estou procurando clientes aí para expandir o meu negócio, que não tinha nenhum cliente. Nada. E ela, eu estou trocando de contador. Eu disse, então vamos conversar. E aí, na época, foi assim, algo do tipo R$50, que era um honorário. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, já tenho meu primeiro cliente, vou sair do CLT. E na época eu não ganhava um salário ruim, até porque eu trabalhava muito, então eu conseguia fazer uma remuneração boa. Eu troquei um valor bem alto por R$50. E ele disse, mas como que a gente vai se virar com R$50 no mês? Enfim, eu falei, não, mas a gente... Aonde vem um cliente, vem outros. E aí foi isso, foi assim que começou meu negócio, com um cliente. E aí eu comecei a falar com as pessoas, né? E o negócio em casa? Não saiu pra sala? Em casa. Em casa. Não, aí nessa época, o que eu fiz? Quando eu saí do escritório e eu não tinha nenhum cliente, peguei esse primeiro cliente, eu fui apoiar um outro contador, que é um conhecido, uma pessoa assim muito importante na minha vida, que eu comecei a fazer uns trabalhos para ele, não para o escritório diretamente como CLT, como se fosse o PJ de hoje, né? Ajudar ele em algumas demandas, em contrapartida eu podia usar o local, o espaço dele lá para as coisas que eu precisava para a minha única cliente, que era a minha cliente da época. Sempre tive as portas muito abertas e eu acho que o empreendedorismo ele passa muito por isso, assim, de tu conseguir ter boas relações, sabe? Porque é isso que vai te alavancar, é isso que vai conseguir fazer tu ter credibilidade no mercado. Então,
essas parcerias, elas são necessárias, né? É verdade. E a contrapartida também, porque não é só o outro te ajudar. É uma troca. Quando a pessoa precisar da tua ajuda, Sim. tu conseguir também entregar aquilo que a pessoa espera. Mas agora tu falando, a gente vai fazendo uns links, né? A tua facilidade em comunicar com relação à tua área de vendas lá no início, trazendo para agora, eu acho que foi o que ligou essa chave de, não, eu tô me formando, vou abrir meu escritório Sim, agora. tu já vendeu. Tu fez uma venda para ela. Sem nem ter, né? Tu comunicou, Isso aí. fez um... A venda, ela tá muito presente. Em qualquer negócio que tu for abrir hoje, a venda tá muito presente. Eu tinha aversão à venda. Eu era ruim de fazer negócio desde piá. Sempre perdia nos meus negócios. Então, eu criei a versão. Não, eu trabalho de qualquer coisa, menos de venda. Aí, quando eu me formei, também fui descobrir, não, mas eu preciso vender agora o meu trabalho. Como que eu vou vender meu trabalho se eu não tenho essa habilidade de venda? E a habilidade de venda, por incrível que pareça, ela não é adquirida, ela tá em ti. Ela sai. Eu penso dessa aparece, né? Porque tu tem essa necessidade de ter que vender o teu produto. Sim. Né? E isso aflorou muito em ti. Sim. Tanto que hoje, às vezes, os clientes me falam, nossa, a Jaque é muito negociadora. Eu falo, não, gente, eu sou realista aqui, ó. Sim. A gente tem que... É aqui, é por aqui. Mas a venda, eu acho que ela nasceu muito, Marcos, nessa época que eu falei lá atrás, com 12 anos, tendo que administrar um mini mercado. Porque eu tinha que vender, eu tinha que cobrar o cliente, era o caderninho na época, então... Tu tinha 12 anos, voltando um pouco lá, tu tinha 12 anos e o mercado existe hoje ainda? Não, hoje não existe mais. Tá, a partir desse momento que tu começou a te envolver, quanto tempo mais tu ficou assim, ali envolvida? Até ir para o mercado de trabalho ali, mais 6 anos pelo menos apoiando os meus pais. Depois meus irmãos vieram apoiando também. Aí tu saiu, um negócio de família. Ficou... Mudou, né? Porque hoje não existe um mini mercado, mas meus pais continuaram com lancheria, foram fazer outros negócios, né? Sim. Então, mas começou lá, pela necessidade mesmo de apoiar meu pai num momento que a minha mãe, que a mulher está sempre à frente ali, apoiando em muitas coisas, e o meu pai fazia muito esse trabalho de abastecer o mercado, Sim, mas o mais atendimento mesmo era com a minha mãe. Sim. E quando ela se afastou por essa questão aí de vida, né? Sim. Aí eu fiquei apoiando meu pai. A questão, tu falou agora da necessidade e da base. Então, teve uma necessidade. Muita gente que empreende tem isso. A gente também está num momento lá em casa falando sobre isso, que às vezes não é a técnica. Não domina uma técnica de produzir um produto ou disso, mas a necessidade acaba te levando a desenvolver a técnica ou a descobrir algo, uma técnica, um talento, um dom que está dentro de ti. Então, que precisa ser colocado para fora. Né? E aí tu teve isso nesse primeiro momento, aí agora, vendo essa demanda alta, não, vou abrir meu negócio, a minha empresa, a necessidade de novo. Vou oferecer o meu negócio que nem existe ainda para... Mas eu acho que essa questão do empreendedorismo, na minha visão, ele está muito linkado até onde as pessoas querem correr riscos, porque empreender exige que tu seja resiliente também nessa questão. Nossa, e que tu não tenha essa percepção de essa dinâmica mais assim igualitária, no sentido de a minha vida está aqui nessa linha e ela vai continuar. É correr riscos também, só que quando tu tá num CLT, e é a visão que eu vejo pela minha experiência, eu sabia que eu podia ganhar mais, mas eu tinha que dar uma energia muito maior naquilo ali, e era estável a minha vida, fora né? Até mesmo do horário determinado ali, eu tinha uma estabilidade de remuneração, se eu quisesse trabalhar um pouco mais, eu ganharia um pouco mais, mas essa estabilidade, ela existia. Hoje, no empreendedorismo, eu vejo que muitas vezes, se tu quer estar estável com os teus clientes, tu consegue manter, mas se tu quiser crescer e mudar de vida, virar a chave, como a gente fala, tu também tem a oportunidade. Claro que correndo mais riscos. Aí vai do jogo, né? Eu quero correr esse risco, eu quero oferecer um serviço que eu não tenho ainda, e eu vou me especializar. E antes, lá atrás, quando tu fala do produto, tu tinha que criar o produto, desenvolver. Hoje em dia, tu não precisa mais. O mundo tá tão maravilhoso, gente. Eu falo isso assim, falo no sentido de contabilidade, de contador mesmo, da oportunidade que tu tem de te vincular com pessoas que já tenham a expertise e que tu consiga vincular no teu produto. Tu não precisa aprender tudo do zero.
tu tem que ter as parcerias certas e as pessoas chaves para que aquele produto... A rede de conexão. Né? A rede de conexão. E eu tenho essa impressão também, que a gente, embora a gente tenha algumas necessidades, eu sempre, quando eu começo a refletir, meu Deus, mas a gente está num mundo cheio de... Eu nem sei dizer, às vezes falta palavras, mas são tantas oportunidades. A gente vinha conversando no carro sobre a questão dos criadores de conteúdo. A gente estava vendo um rapaz ali que em 3 anos ficou milionário criando um conteúdo que não é nada dele. Tipo, ele pega o iPhone e fala sobre as coisas do iPhone. Então, ele está gerando conteúdo, valor, riqueza, uma coisa que não é dele. Não foi ele que fabricou. Ele está fazendo um conteúdo de uma câmera para filmar um jogo de futebol, que não é ele. O vídeo, o review ali, o vídeo está em chinês, japonês, sei lá. Ele está só fazendo... Meu Deus, cara, a gente só precisa encontrar a oportunidade, e é uma coisa que a gente sempre fala e pensa, da questão da resiliência, da constância, de fazer sempre. Eu sou da música, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, eu andava com o violão para cima e para baixo, e alguns amigos, tá com esse violão aí para cima e para baixo, e tinha acordes que eu não conseguia fazer, que eu assistia e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso cantando? E hoje, quando eu tô ali trabalhando, ensaiando, é tão simples, é tão fácil hoje em dia, porque eu tive essa constância, essa coisa de repetir, de fazer sempre. Isso é muito legal. Isso é bom em todas as profissões, né? Todas as profissões, tu tem uma dedicação, essa constância na qual tu falou, e tu se identificar com isso, porque tu tem que fazer porque gosta. Sim. Com certeza tu gosta de tocar, né? Gosta daquilo que tu faz. Eu lembro de um professor que ele falava assim, ó, trabalhe naquilo que tu gosta e nunca tu vai ter que trabalhar, porque tu vai estar fazendo aquilo que tu gosta, né? Isso é maravilhoso. Um abraço, professor Vladimir, Deus abençoe. E aí, tem o meu negócio agora. Saí lá da empresa, tô aqui, tô com a minha cliente de R$50, tô trabalhando com ela, tô nesse espaço, né, fazendo ali uma collab com o parceiro. E aí, como é que foram, assim, os próximos dias? Como é que funcionava a prospecção? Algum momento tu te viu, será que eu estava certa nessa decisão que eu tomei? Como é que era em casa? O marido te apoiou? Sempre me apoiou. Desde o momento zero ali? Sempre me apoiou. Continuei trabalhando com esse parceiro, aí fui divulgando meu trabalho. Na época eu não tinha me formado ainda, eu tinha o CRC de técnica, porque daí eu já podia atuar, mas eu não tinha terminado a faculdade ainda. Faculdade foram quase 7 anos que eu fiz de faculdade ali para conseguir me formar. E aí fui pegando clientes assim, conhecidos. Marcos, né? Precisa do meu trabalho. Era um boca a boca. Já tinha questão de internet, assim, quando tu começou a... Tinha, mas eu não tinha essa afinidade de divulgar meu trabalho na internet. Não era meu foco. Acho que não era comum isso, né? De divulgação. Talvez já estivesse até um pouco mais comum, mas para mim não era uma realidade, né? Porque eu sempre acreditei muito que eu não queria ser uma contadora de entregar guia para o cliente. Eu queria ser uma contadora parceira, eu queria entender o negócio, eu queria poder apoiar de outras formas, trazer soluções que fossem um diferencial, porque é difícil empreender. A gente não pode achar que é muito fácil. A gente tem pesquisas aí do quanto de CNPJs que abrem, né, no ano no Brasil, e mais da metade fecham, porque as pessoas não conseguem ter essa resiliência, ou talvez elas querem mudar muito rápido de caminho, e não é assim. Para tu ter um retorno, tem que ter um tempo, tem que ter uma programação, tem que ter uma resiliência, uma constância, como tu trouxe. Mas eu nunca pensei em desistir, tá? Mesmo com o meu único cliente lá, isso nunca me passou pela cabeça. Porque quando eu decidi que eu ia abrir o meu negócio, eu já sabia, porque eu já trabalhava em escritório de contabilidade, então eu sabia o quanto as empresas vinham, abriam um negócio hoje. Não, eu quero daqui 3 meses estar tirando lucro. A gente sabia que não era assim. Né? Primeiro, tu tem que investir tempo, dinheiro, tem que pensar muito assim para tu colocar em prática, sabe? E tu tinha essas conversas com os teus clientes? Tinha, sempre tinha. Era uma espécie de mentoria, sei lá,
Uma orientação, né? É, uma Eu orientação. tinha com todo mundo, tu vai ver como isso é engraçado. Porque aí na faculdade, aí continuei trabalhando, peguei mais alguns clientes conhecidos meus também, porta a porta lá, ó. Abri o meu negócio, tô prospectando novos clientes para aumentar Fazendo a venda minha porta a porta. carteira, entendeu? E aí, quando eu cheguei no último semestre da faculdade, porque eu estava muito cansada, porque aí eu estava empreendendo, estava ajudando esse parceiro, estava casada, Sim. aí, né, o mundo vai mudando. E já tinha o nenê? Não tinha. Nem pensava em ter, porque na época eu acho que não entrava Sim, na não minha tinha cabeça, tempo, né? não cabia naquele momento. Aí, no último semestre, eu falei pro meu marido, eu vou fazer 6 cadeiras. Ele disse, mas como que a gente vai pagar? Eu falei, como vou pagar? Não sei, mas eu vou fazer as 6 cadeiras. E aí me inscrevi de segunda a sábado. Olha que loucura, mais o TCC. Então, eu vivia na faculdade. E falei para ele, tu trabalha aí, tu vai me ajudar e vamos lá. E aí ele trabalhando e eu trabalhando com os meus clientes e fazendo o TCC. E aí quando chegou no último semestre, o dia que eu apresentei meu TCC, porque eu estava bastante encarnada, assim, de entregar uma coisa boa, sabe? Aí passou uma semana depois do TCC, o professor da faculdade me chamou e falou, olha, eu tenho um cliente para te indicar. Gostei muito do teu trabalho, eu acho que é bem o que eles precisam agora e vou te indicar um cliente. Então, tu vai lá, tal hora, faz uma reunião, conversa com eles e tal. E fecha. E aí eu fui, que é um cliente que eu tenho no aeroporto, que eu tô há 11 anos com eles. Que legal. Cheguei lá através de uma indicação do meu professor Bom trabalho. da faculdade. E tá até hoje. E tô até hoje. Bom trabalho devolvendo, né? Sim. E assim, uma escola para mim, né? Até... Um abraço lá para Aeromote, Cris Cunha. Isso, manda um abraço que para são todos pessoas aí. sensacionais e eu aprendi Esse muito. professor, tu lembra o nome dele? Flaviano. Manda um abração para ele, porque são pessoas que marcam as nossas vidas. Né? Sim, sim. Verdade, Não, muito importantes. E aí eu entrei na Aeromote para ser contadora, né, ó, pode vir aqui uma vez na semana só apoiar a equipe aqui e tal. E aí fui mergulhando no negócio, Hoje eu tô lá. Eu já nem sei quantas pessoas que eu tenho hoje lá trabalhando comigo dentro da Aeromote. Perdi as contas. Nossa. No caso, pessoas ligadas direto a ti ou a... Como funciona Pessoas assim? da Aeromote que eu acabo fazendo gerenciamento e apoiando nessas consultorias, sabe? A chave virou. Então, a chave virou. Entendi. Acho que hoje eu tenho 32 pessoas ali no meu guarda-chuva que eu desenvolvo trabalho delas, apoio tecnicamente, porque a área de contabilidade deles é interna, né? Mas todas as subdivisões, o gerenciamento dessas áreas fica comigo. Uma consultoria diferenciada. Um passo que tu deu lá atrás de coragem. Quanto tempo já de empresa fé? agora? Hoje a minha empresa tem 14 anos e eu tô na Aeromote há 11. Há 11. Então, nesses com 3 anos... Nesses 14 anos, quantos clientes? Hoje eu tenho 28 clientes, 28. mais ou menos. Olha a base. E clientes, eu sempre falo que são clientes de longa data, porque os clientes que eu peguei lá atrás continuam comigo até hoje e eu vi o negócio deles crescer e se desenvolver, sabe? É uma coisa muito... É uma parceria. Não, e é gratificante, é uma porque parceria. se cresceu foi muito graças à contadora, né? Não, apoiar. A contabilidade bem feita, claro, né? A administração bem feita. Os próprios projetos, né, que a gente vem trabalhando ali na Aeromote, brilha meu olho de entender que existe ali uma energia para olhar a parte tributária, para apoiar na melhor definição. Então, assim, é muito legal isso, né? Qual o nome da tua empresa, Jaqueline? CIS Consultoria. CIS de Sismovski. CIS Consultoria. Consultoria. Repete para nós aquela câmera lá, devagar. CIS Consultoria. Como é que a gente faz para te encontrar se alguém quiser ter ser teu cliente? Instagram, né? CIS Consultoria, pode procurar lá. A gente está modificando todo o nosso logo lá, toda a nossa imagem. Acho que é bem bacana vocês conhecerem. E os conteúdos também, cada vez aparecendo mais lá. E tem um ponto fixo hoje, um escritório fixo? Eu tenho um escritório aqui em Cachoeirinha, que é um espaço físico, né? Porque a maioria hoje em dia é home office. Então, o pessoal... É difícil ter alguém que queira ir fisicamente, né? Então, eu tenho as pessoas que me ajudam no escritório, mas trabalham home office. E tenho lá no aeroporto com esse cliente que eu acabo indo mais fisicamente, né? Mais presencialmente, para fazer esse apoio. E elogios, muitos elogios dos seus clientes?
Olha, não tenho do que São reclamar, são muito gratos. Eu tenho uma sorte imensa de trabalhar com pessoas, assim, sensacionais, sabe? E acho que a vida mesmo vai direcionando para isso, porque quando a gente está na mesma energia, né, tanto de empreender quanto do negócio fazer sentido, tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para ti, né? Não pode fazer sentido só para um lado. Então eu acho que eu tive essa sorte também. Que bom. De Deus colocar na minha vida pessoas assim muito linkadas com a minha energia também, sabe? E tu pretende te limitar a tantos X de clientes e, quando chegar a 100 clientes eu paro, ou não quero mais e tal. Tu pretende te limitar nesse quesito? Ou... Eu já pensei várias vezes sobre isso. Meu marido fala assim, ó, tu tem que limitar, vamos lá. E eu falo para ele assim, acho que o meu propósito é fazer sentido na vida das pessoas. Enquanto isso fazer sentido para mim, eu vou continuar fazendo. Não é o dinheiro que me move, sabe? Eu vejo muito que o empreendedor, quando ele abre um CNPJ, eu pergunto muito isso lá no escritório, quando surge alguém de indicação, fala, eu quero abrir um negócio porque eu quero lucrar tantos mil por mês. Eu falo, não é por aí. Tu vai te frustrar. E eu não vou prestar um serviço para ti que daqui 6 meses tu vai estar me cobrando por que não lucrou, por que o imposto subiu, por que... E não é a realidade. O dinheiro, ele pode ser o meio, né? Mas ele não pode ser o teu propósito final, porque não vai dar certo. Quando tu botar a tua energia numa coisa focando no dinheiro, não vai dar certo. Tem muitas coisas antes para que o dinheiro venha. Ele vai ser um meio para que tu possa aumentar o teu negócio, para que tu possa expandir, para que tu possa criar um produto novo, mas não pode ser o teu objetivo. Quando a pessoa chega lá conversar comigo, fazer uma entrevista inicial para eu entender o que ela quer, e eles já trazem isso do dinheiro, eu já falo, pensa melhor, eu acho que não é por aí, tem um caminho antes, sabe? Sim, eu ia até te fazer uma pergunta baseada na tua experiência, mas tu respondeu sobre a questão do propósito. Eu ia dizer, quais são os principais erros, o principal erro ou os principais erros das pessoas que querem empreender e não conseguem ter uma vida no negócio, mas tu falou da questão do propósito. Uma coisa que, quando a gente fala com algumas pessoas a respeito disso, algumas pessoas, mas esse negócio de coach, do propósito, mas não tem o que fazer. Não é coaching, tá, gente? Não tem para onde correr. É vida real. Porque quando tu te deparar, a gente estava falando até vindo com a questão do imposto, quando tu te deparar com uma questão ali, mão de obra, o que vai te manter no game, no jogo, é o propósito. Então, tenho certeza que as pessoas, antes de abrirem um negócio, o propósito precisa estar bem... É que nem a logo aqui que a gente tem, né? O propósito, tu tem que visualizar bem, mesmo que ele seja dentro do teu coração, na tua mente, tu tem que visualizar o propósito. É ajudar as pessoas, é dar sentido às pessoas. Não pensar, eu vou... Que nem a gente fala da questão CLT, empreender melhor, a gente vê a questão financeira. Claro, ela vai acompanhar o crescimento do negócio, da empresa, mas não pode pensar só nisso. Eu acho que eu tenho uma qualidade melhor de trabalho para desenvolver o meu propósito, que está bem definido, que é entregar uma experiência, que é fazer sentido na vida das pessoas, que é assessorar as pessoas. Tem uma questão também que eu quero que tu fale um pouco a respeito da questão financeira, gestão financeira. Claro, a contabilidade ele envolve os números, mas como é que é? O teu cliente te dá essa abertura, tu precisa dessa abertura, como que funciona? Porque muita gente, eu quero um contador, mas aqui eu que sei do que eu entro, do que eu já emendei uma coisa na outra aqui. Os meus clientes, a maioria deles é de longa data, eu tenho essa abertura. Até porque se eu não conheço, não existe um bom empreendedor no seu negócio. Vamos lá, a gente quer abrir aqui uma loja. Mas eu sou totalmente desorganizada nos meus cartões de casa, eu não consigo organizar as minhas finanças, mas aqui eu quero fazer o certo. Não vai acontecer. Porque isso tem que vir de dentro, sabe? Então, quando eu pego alguns clientes que estão muito desorganizados na sua vida financeira e também não querem correr o risco,
não vai acontecer. Então, eu sempre falo, gente, mas o que dá para organizar? Ó, aqui tu não pode fazer, quem sabe tu corta aqui, quem sabe a gente faz por esse caminho. Porque o propósito da minha contabilidade, daquilo que eu escolhi para o meu negócio, ele não pode se limitar só a entregar a guia do imposto lá no final do mês ou fazer um balanço para... Eu tenho que entender do que a pessoa está vivendo. Qual é o momento de vida dela? Onde ela quer chegar? O que dá para a gente melhorar e trazer de ideias e sugestões para que ela cresça? E assim, quando o negócio não cresce ou quando o negócio está muito endividado, a vida da pessoa está ruim também. Porque qual é o empreendedor que bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? Né? Então, tu tem que organizar minimamente. Quando eu recebo alguma pessoa que fala assim, ó, eu tô com um problema aqui, tô com prejuízo, não quero mais pagar imposto. Não tem como. Eu sempre falo para as pessoas assim, tu tem várias opções na tua vida, mas se tu escolhe o caminho de empreender, tu tem que pagar imposto. Tu paga imposto na tua pessoa física, só que tu não vê. Na pessoa jurídica, tu vai pagar imposto. Tu visualiza, né? Então, quando tu diz, eu quero esse caminho, eu quero empreender, mas eu não quero pagar imposto, tu tá no caminho errado, ou tu vai ter que mudar a tua escolha. Não tem, as duas não tem como funcionar, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, tu quer empreender, é isso que tu quer, é o teu propósito, é o teu negócio, tá aqui. Vai ter que pagar imposto, tem o risco, é assim, só que tu tem que seguir nesse caminho. Agora, no meio do caminho, tu querer, não, agora eu vou largar tudo, não quero mais o imposto. Tem escolhas que a gente também não pode fazer, assim como o CLT também não, né? A vida é assim, dependendo do caminho que a gente escolhe. E aí tem que abrir mão de algumas o ônus e o bônus, exatamente. Eu ouvi uma frase, não sei se eu li ou se eu ouvi, que a maioria das pessoas não foi criada na questão de perder. A relação com perda, com risco, ela é baixa ali na infância e tal, questão de frustração, a gente quer proteger. Quando chega na vida adulta, a questão do risco de uma possível perda gera repulsa nas pessoas, o que impede muitas vezes dessa pessoa dar um passo que aqui no Marco Zero é um passo de risco, é arriscado, mas todos aqueles que deram esse passo estão colhendo os frutos. Então, não sei se isso é familiar para vocês, vocês já ouviram algo desse tipo? Aqueles que deram o passo e persistiram, né? Sim. Por isso que eu falo que eu consegui ter um caminho diferente lá atrás com 12 anos, porque eu estava empreendendo, mas não era o meu dinheiro, então o risco não estava comigo. Eu nem entendia. Se estivesse quebrando o negócio do meu pai, eu não ia saber. Mas eu estava lá dando o meu melhor. Estava lá entregando, estava atendendo, estava... E ali me motivou a não ter, talvez, essa trava na minha vida adulta de querer empreender. Porque quando eu falei pro meu marido e quando eu decidi, eu falei, é esse o caminho, é por aqui que eu vou. Então, o negócio dá o passo e persiste. É resiliência. Não é só dar o passo... Só, tá. Peguei essa... Pegou e deixa. Peguei essa... Eu peguei uma outra dica aqui, né? Eu achei que era só do meu contador, mas um abraço, um beijão aí, viu, irmão Juarez. Mas o Juarez, ele é o nosso contador, já tem aí, acho que desde o tempo da abertura da empresa, 2019, é ele. Então, às vezes ele me chama para as reuniões mensais e ele me diz, Marcos, quem sabe tu muda algumas coisas aqui, que é da vida pessoal, né? Eu fico pensando, cara, que esse cara quer se metendo na minha vida? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Agora eu entendo, porque realmente... Na verdade, quando ele fala, eu também entendo. Mas a gente sempre sai com uma rusga. Mas peraí, mas é para ele cuidar da minha empresa, não é para ele cuidar da minha vida pessoal. Mas uma coisa está atrelada à outra. E tu sabe aonde que talvez eu tenha virado uma chave bem importante na minha vida? Porque... Aí tu perguntou dos filhos. Não entrava, não cabia ali naquele meu momento. Quando eu decidi que eu queria ter filhos, eu cheguei um dia e falei pro meu marido, não, agora eu quero ter filhos. Ele disse, não, mas tu falou que não queria, porque meu marido já tem um filho, né, de 23 anos. E eu falei, não precisa filho, tá tudo bem, tu já tem filho e tal. E do nada eu virei essa chave. E eu também tinha cheque especial, gastava mais do cartão do que devia. E aí, no dia que eu descobri que eu estava grávida da Helena, eu cheguei em casa e falei para ele, eu vou botar todas as minhas contas em dia, porque... Isso aqui não cabe mais na minha vida. Conversei com ele, ele falou, não, vamos se organizar e tal. Essa desorganização não cabia mais? Não cabia. Eu decidi que não cabia mais na minha vida. E quando eu organizei a minha vida financeira totalmente, assim, de ter
organização mesmo, de não gastar mais do que ganho, de conseguir minimamente, assim, ter um conforto, mas também não ficar com aquela preocupação de parcelei em tantas vezes, como é que eu vou fazer para pagar e tal. Mudou a minha vida. Mas mudou num patamar, assim, de atrair pessoas com o mesmo pensamento que o meu. Do tipo, vamos crescer, vamos desenvolver, mas um crescimento saudável, sabe? Sim. Um risco, quando a gente fala do risco, não é arriscar tudo, não é all-in. Vamos lá, que a gente está no poker, é tudo ou nada. Não. Não, é o risco arrisco, calculado. Mas eu tenho que calcular até onde eu posso chegar e eu também tenho que saber dizer não. Porque se eu não sei dizer não, eu não vou conseguir empreender. Até onde eu consigo ir, até onde é saudável, né? Sim. Eu me arriscar e tal, até onde eu não consigo. Sim. A gente tem que ter essa métrica, senão a gente não desenvolve. E isso foi graças à gestação da Helena aí, que já está com 9 anos hoje. 9 anos. E mudou a minha vida. Eu sempre falo assim, nossa, uma decisão que tu toma na tua vida, às vezes resolve outras que estavam ali e só estavam, né? Sim. E mudou a minha vida, de fato. Mas só a Helena tu tem? Sabe que isso é uma característica, né? É uma característica de quem empreende, que é o se desafiar. Eu acho que no momento que tu tava... Eu vou dar essa palavra, mas eu acho que não é essa. Mas no momento em que tu tava estável profissionalmente, realizada, talvez até com a tua profissão e tudo mais, agora eu quero ser mãe. É mais um desafio, porque ser mãe, ser pai, tu ter uma família, tu gerir uma família, praticamente é uma empresa, né? É uma empresa. Então, tem que estar bem centrado, tem que estar bem focado e tem que ser algo bem decidido mesmo. E tem que estar em unidade com o esposo, com a esposa, porque senão tu não arranca do teu projeto. E tu se decidiu, agora eu quero ter um filho. Isso é bem de quem empreende. É mais do que uma empresa, né? Porque é o nosso futuro. Verdade. Eu acho que no início da nossa conversa teve uma linha que tu falou que o empreendedor está sempre se desafiando, né? E é isso, a gente não está numa constante. A gente quer sempre mais. E se estabiliza, parece que tu não se sente desafiado o suficiente, tu quer algo mais. Vem de encontro a pergunta que eu te fiz antes. Tu pretende parar com uns 20 e tantos clientes ou tu pretende conseguir mais? Não tem limite, né? Não tem limite. Não tem limite. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Né? Não tem limite para quem empreende. Tu me perguntou se eu só tenho a Helena, eu tenho o Daniel, que faz 5 anos, semana que vem. Porque quando eu tive a primeira, eu decidi que eu queria ter o segundo. A empresa crescendo. Eu falei, não, eu vou ter o segundo filho. Foi uma experiência ótima, assim. É difícil a gente conseguir conciliar maternidade, essa vida empreendedora, dona de casa, esposa. Sim. E o Dani, ele veio... Tu falou muito das fases. Eu acho que é bem isso. Às vezes a gente acha que tem a empresa, tá tudo funcionando, daqui a pouco o rumo muda de um jeito, mas como assim? É assim, a vida funciona desse jeito. Quando eu resolvi que eu queria ter o segundo filho, os dois foram planejados, né, desde o início. E quando eu descobri a gestação do Dani, eu descobri que ele tinha algum problema renal, que exatamente a gente não sabia o que era. E vou desvirtuar aqui um pouquinho, porque esse também é um propósito de vida para mim, e eu preciso falar isso para as pessoas, porque isso é vida na real, né? Então, acompanhei a minha gestação inteira ali, quase que num luto, porque era muito difícil de ele, né, desenvolver, enfim, com as questões renais, mas enfim, deu tudo certo, nasceu, renal crônico, fez algumas cirurgias, aí eu fui viver a vida da UTI, que é a vida de UTI é uma coisa que não tem explicação. Ele pequenininho assim... Desde que nasceu, ele ficou mais de um mês na UTI, fez algumas cirurgias lá, e até quando eu estava lá na UTI, eu pensava assim, como eles são organizados em algumas coisas, eu tenho que botar isso aqui no meu negócio também, sabe? As equipes divididas por cores, então não era assim, o Matheus, a Jaque, o Max, equipe rosa cuida dessa sala de UTI, equipe azul cuida daquela, muito organizado, um protocolo muito organizado. Né? Gestão. E eu pensei assim, gente, que loucura, né? E isso tá em todas as áreas, tu pode fazer gestão em todas, independente todas. Independente do momento que as pessoas estejam ali também, porque também é uma forma de tu fidelizar o cliente. Hoje, por exemplo, eu só vou no mesmo hospital que o Dani foi atendido. Eu sou muito fiel, assim, eu chego lá, eu confio, eu sei que eu vou chegar lá, vou ser bem atendida.
E então, assim, é incrível isso, como a gente começa a observar o mundo diferente depois que a gente empreende também, sabe? Depois que a gente pensa um pouco fora da caixa e tu vê que tudo são detalhes. Porque quando tu tá trabalhando ali, o negócio não é teu e tu tá seguindo uma linha, mas nem sempre tu vai te apegar aos detalhes, né? Aquela velha história que tu vai viajar, mas nem sempre tu vai olhar a paisagem. Quando o negócio é teu, tu vai olhar a paisagem. E tu tem a oportunidade também de colocar um pouco da tua visão. Quem pensa um pouco mais assim fora da caixa, que nem uma vez eu trabalhei numa farmácia, e aí a farmácia tinha todo um conceito. O negócio era roxo, tudo era roxo e tal. E eu olhava para a cesta, mas se toda farmácia, o conceito é roxo, porque teve estudo de cores, que a primeira cor feminina era o azul e a segunda era o roxo, eles queriam atender mais o público feminino, por que as cestas não são roxas também? Não são lilás? E aquilo me incomodava. E eu falei com a gerente, por que vermelho e azul é a outra farmácia concorrente e tal? Por que não é assim também? E ela dizia, não sei o que, falava qualquer coisa lá. E esse dia eu fui comer um açaí, e aí a balança era lilás. E eu disse, Aí eu olhei pra ela assim, comecei a rir, a moça ficou me olhando. Claro, porque se tem uma paleta de cores no negócio, né? E tudo, Identidade. o copinho, a colher por que a balança vai ser amarela? Não faz sentido. Então, é um detalhe, mas que faz a diferença. Faz a diferença. Ele trouxe isso para a empresa, ele trabalhou comigo um tempo e ele trouxe essa referência de cores. Eu não tinha nenhuma referência. Até tinha, né? Era o preto e o cinza. Aí ele trouxe o verde, agregou o verde, o branco, e eu trabalho com essa paleta de cores e mudou. Então, eu dei um detalhe aqui irrisório da cor, né? Pessoa, mas a cor não quer dizer nada. Mas para quem tu era cliente ali. Então, às vezes, o cliente, dependendo, ele vai observar o detalhe de uma luva preta que tem na questão da comida, uma questão da organização do uniforme. A pessoa vai ali, vou comer num lugar. Então, a gente está fazendo um apanhado de tudo para quem está assistindo, que daqui a pouco já empreendeu e deu errado, para ver, mas questão do risco. Não, a gente não está dizendo para ninguém ser irresponsável e não calcular o risco. Faz um planejamento, abre alguns meses de reserva, mas quando vir para o negócio, observa essa questão dos detalhes. Sim. De um lugar organizado, de um lugar limpo, ver se não tem alguma coisa quebrada. Aí cada um pega o seu ramo de atuação, né? E aí tu toca num ponto que eu acho bem importante, que é a ambiência, sabe? Porque se tu quer ter um produto X, tu tem que conviver com lugares que tem coisas parecidas, não digo o mesmo produto, mas tu já tem que imaginar como é que é o ambiente que eu quero que o meu negócio esteja, ou seja, qual é a organização que eu imagino para o meu negócio, e aí tu vai vivendo aquilo, porque muitas vezes eu falo assim, o meu negócio não deu certo, então não posso empreender. Será que é a metodologia que está errada ou o negócio que é ruim mesmo? Sim. Às vezes a metodologia está errada, o negócio é bom. Só que eu não preciso hoje em dia, com a quantidade de informações, e hoje no celular, o que tu tem de informação tá é uma coisa absurda. Incrível. Eu não preciso começar do zero. Eu não acredito muito, aliás, eu não acredito nada naquilo que tu tenha que fazer do zero, sozinho, ali. Tu tem que pegar ideias que deram certo. E pegar ideias que deram certo não é copiar a ideia do outro, é inspirar e conseguir trazer para o teu negócio aquilo que faz sentido para ti. Tem uma palavra que eu gosto muito que é modelagem. Exatamente. Que nem quando eu trabalho também na questão de criação visual, e a minha criação é assim, eu crio a partir de uma coisa que eu olho. Eu vejo uma coisa e eu, que legal essa referência. Pego essa referência e tento sair da referência. É que nem música, compor música, tu vai ter uma ideia. Acredito que não tenha um tema inédito no mundo. Todos os temas já foram abordados das letras, mas aí tu tem a referência modelar. E aí tu começa, vai modelando, tu vai ajustando, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz sentido, nesse sentido aqui eu posso ir para um outro sentido, e aí tu vai modelando as coisas. Já que eu preciso te perguntar, tem duas coisas que eu preciso, importante. Uma, tu falaste do teu filhinho, e a gente fala muito com nossos convidados a questão de propósito. A gente já comentou aqui a respeito de propósito, né? E essa pergunta tem que ser feita, não adianta. Tu tem uma profissão de fé, tu confessa alguma fé, tu crê em alguma coisa, crê em Deus, crê em Cristo, te abraçou na fé para o teu filhinho, para alguma coisa parecida? Muito.
eu não tenho uma religião, mas eu acredito muito em Deus. Foi até a época que eu me aproximei um pouco lá da igreja, porque assim, aonde eu entendia que fazia sentido para mim, eu ia. Foi um momento bem desafiador e eu me apeguei muito nisso. Te ajudou? Assim. Sim, a minha fé, na verdade, eu acho que moveu boa parte de tudo isso que aconteceu, do não aceitar também, assim, sabe? Não, isso aqui eu não aceito pra minha vida, e Deus, se tu me colocou aqui nessa situação, me mostra qual é o caminho que eu tenho que seguir. Ótimo. E foi muito importante, porque comentei dele muito porque às vezes a gente fala da constância, mas às vezes a nossa vida ela não é constante, ela dá algumas curvas, e eu sempre falo que é uma montanha russa, que quando tu resolve subir num brinquedo, tu não tem como descer lá de cima. Tô na montanha russa, agora aqui não vou querer ficar. Eu vou ter que viver aquilo. Tem que passar por aquele momento. E isso é muito do negócio também. Então, o Dani me ensinou muito, essa jornada de vida do Dani me ensinou muito também, que eu não consigo prever tudo. Eu posso ser organizada, eu posso trabalhar no meu negócio, eu posso fazer todo um planejamento, mas a vida pode me dar uma curva que eu vou ter que recomeçar. Isso é maravilhoso. Que eu vou ter que me reinventar. E que talvez tudo aquilo que era uma verdade para mim deixou de ser. Porque às vezes as pessoas se apegam muito nisso, assim, não, isso aqui... Nossa. Tá aqui na pedra, escrevi na pedra. Gente, a vida me mostrou que não existe nada escrito na pedra. Que tu precisa te reinventar, e muitas vezes tu precisa dar vários passos para trás para entender que tu não consegue seguir sozinho. Verdade. Né? Então, assim, falando um pouco da resposta aí à tua pergunta, eu, Jaqueline, não consigo ter a minha vida sem a minha fé, e sobre tudo aquilo que eu acredito e tudo que construir com a minha fé, com Deus, né? Com tudo isso que eu venho trabalhando ao longo desses anos. E o Dani me mostrou que sim, que existe, e que para mim é um milagre, né? Ele, pelos médicos, sempre foi dado ali como incompatível com a vida, né? 1% de chance, e eu nunca aceitei isso. Deixa você desenganado pelos médicos. Muito. O Dani nasceu na pandemia, né? Dia 15 de abril de 2020. A gente estava iniciando a pandemia. E foi um momento bem difícil da minha vida. Meu marido, né, passou muito ali junto comigo. E os meus clientes. Porque os meus clientes tiveram uma empatia, assim, um cuidado comigo que não é só dinheiro, entendeu? Sim. Não é só dinheiro. É ajudar mesmo, sabe? Clientes que já tinham passado pela UTI me ligavam, me ajudavam. Eu até tenho uma cliente também, né, que é a Rúbia, que eu falo isso para todo mundo, que ela passou pela vivência da UTI, e eu acho que se não fosse a vivência dela, talvez eu não teria suportado, mas foi Deus que colocou ela naquele momento. Ela compartilhou contigo. Né? Nossa, eu ia pro banheiro, ligava para ela, Dani tá indo para outra cirurgia, o que eu faço? Tô desesperada. E ela, calma, é assim mesmo, vamos pedir a Deus, vamos fazer oração. E foi que, por mais que tu ache que não vai sobreviver aquilo, porque muitas vezes a gente pensa, e no negócio é assim também, a gente sempre acha uma forma, quando tu tá engajado, a achar uma solução, e tu não quer só o resultado final, sabe? Porque eu nunca pensei assim, eu quero que o meu filho saia daqui com os 2 rins funcionando, com a bexiga funcionando, eu quero que meu filho viva, eu vou cuidar dele da forma que eu tiver que cuidar. Esse era meu propósito. Eu não estava ali pedindo para Deus para fazer uma coisa, né, que assim, eu quero tudo do jeito que eu espero que seja, na minha vontade. Eu quero, né, com as condições que eu tenho, mas eu quero seguir dessa forma. E Deus me deu, né? A bexiga dele voltou a funcionar. O rim esquerdo, a gente fez uma cirurgia ano passado, ele precisou retirar, mas o rim direito tem 50% de função, e ele é uma criança absolutamente ativa, assim, nossa, uma bênção de Deus na minha vida. Deus abençoe. Você que nos escuta e acha que a gente mudou de assunto, a gente não mudou de assunto. Propósito tem muito a ver com experiências de vida. Muito com certeza. a ver. Não, eu ia dizer isso agora. Não tem como separar. Não é uma coisa, embora ter separação no PJ e no pessoa física, é junto, faz parte. Que a empresa é feita de pessoas, né? Sim, a gente sempre fala muito sobre isso, e se tu não tem pessoas que acreditam no teu negócio, se tu não é uma pessoa que acredita naquilo, ele não vai. Não existe um CNPJ sem um CPF por trás. E o CPF tem suas dores, tem suas alegrias, suas tristezas, suas dúvidas. Faz parte do processo. Jaqueline, a gente está se encaminhando para o final. Infelizmente, está muito gostoso esse assunto. A gente
tá criando vários leques, né? E maravilhosos, né? Sim, porque a gente fala que podcast grande, assim, a gente sempre pega os insights, as coisas. E essa tua história que tu compartilhou com a gente é muito especial. E a gente pega também de lição de vida. Com certeza. Cara, não é do jeito que eu quero, do jeito que me der, eu vou desenrolar aqui, vou cuidar como tem que cuidar. Verdade. Muito é uma especial. Responsabilidade que foi entregue nas tuas mãos, não tem como jogar fora, não dá. Não dá. E em cima de tudo isso, de novo, né, vou te pedir depois para te deixar tuas redes sociais, teus contatos, para que as pessoas que precisem de um contador, possam entrar em contato com a Jaqueline. Mas que conselho tu daria para quem está querendo empreender hoje? Está com aquele projeto no papel, quer tirar do papel, que conselho tu daria para essa pessoa hoje? Por gentileza, naquela câmera lá. O conselho que eu daria hoje para as pessoas que querem empreender de verdade, né, com ônus e com bônus, é que consigam minimamente se organizar e acreditar no seu produto, né? Muitas vezes aquele produto ele pode não ser o que vai durar para sempre, porque a gente vai se modelando, como o Matheus trouxe aqui, mas que tenha persistência e que tenha autenticidade naquilo que tu vai apresentar para o teu cliente, para o mercado, ou um produto de internet, enfim, o que seja. Mas que tu tenha a autenticidade naquilo que tu vai entregar, que já é 50% da fórmula de sucesso. E como te encontrar? Vou dar o meu Insta também de Jaque Sismoves, que podem me procurar ali também, além do Cis Consultoria, que eu também posto bastante coisas lá e me coloco à disposição aí de vocês também, podem me procurar lá. E foi um prazer estar aqui com vocês. Nós que mais, a gente que se beneficiou. Foi muito legal, Por favor, Matheus, conhecer a história de mais uma empreendedora que está vencendo com as suas lutas, suas dores e principalmente as suas vitórias. Jaque, prazer te ter aqui. Obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigada. E galera que está aí inscrita no canal, inscreva, compartilhe, curta, deixe seu relato, se concordou, se não concordou. Sim, é verdade. E assim a gente vai fazendo a nossa história. E deixamos esse desafio, né? Se você quiser alguém em específico que empreendeu em determinada área, pode colocar nas descrições que a gente vai dar um jeito de trazer aqui. Pode ser aquelas babá, como é que se chama? Home care, pessoas que investiram em home care, pode ser quem vocês quiserem. Já teve gente aqui até já falei, né? De carrocinha de cachorro-quente a grandes construtoras. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado por nos assistir. Grande tchau, beijo. gente, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.